E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai assumir um papel de mentoria para mergulhar fundo num desafio que é gigantesco, a missão da paternidade. E olha, não estamos falando só daquela parte de pagar os boletos ou de colocar regras na casa, não. O buraco é mais embaixo. O nosso foco aqui é alcançar a verdadeira maturidade emocional. Para isso, a gente vai começar a enxergar as virtudes cristãs como verdadeiros músculos espirituais. Sem exercitar esses músculos todo santo dia, a gente acaba virando refém dos nossos próprios impulsos. Então, bora lá construir ferramentas super práticas para aplicar no nosso cotidiano. Para ancorar bem a nossa reflexão de hoje, vamos começar com essa sabedoria milenar de Provérbios. O homem prudente reflete antes de agir, e o insensato expõe sua insensatez. Pensa bem, num dia daqueles de exaustão total ou no meio de uma crise em casa, a nossa reação inicial costuma ser totalmente visceral, né? A paciência vai a zero. Mas esse provérbio mata a charada. Ele mostra a diferença absurda que existe entre reagir no calor do momento e dar aquela pausa para responder de forma ponderada. É exatamente essa sabedoria antiga que precisa ser o nosso norte nas decisões e reações dentro de casa. E toda a nossa base, todos os insights que vamos discutir aqui, vêm de uma fonte riquíssima. São as reflexões do diácono Valdinei dos Santos, lá do livro Pai de Coração Inteiro. Toda a estrutura que a gente vai ver foi desenhada para moldar a paternidade cristã de um jeito prático, transformador e, claro, emocionalmente maduro. É uma visão muito reconfortante porque entende perfeitamente as nossas fraquezas humanas. Mas não para por aí. Ela aponta um caminho muito claro e estruturado de crescimento para quem assumiu essa missão incrível de ser pai. E a forma como o autor define virtudes aqui é sensacional. A tradição da igreja sempre ensinou que as virtudes não são só um manual chato de boas maneiras. Elas são forças interiores. O texto descreve isso de um jeito brilhante, como remédios da alma. Funciona bem assim. Do mesmo jeito que a gente vai para a academia puxar ferro e construir músculos para aguentar peso, as virtudes fortalecem a nossa alma e a nossa mente contra os piores impulsos, desejos e medos. Sem esse treino, a pessoa vira refém de si mesma. Mas com as virtudes, aí a gente se torna livre. Livre para amar de verdade, educar e proteger sem ser sequestrado pelas próprias fraquezas. Agora, se a gente precisa de um exemplo prático, o arquétipo perfeito para aplicar tudo isso na vida real, não tem como não olhar para ele: São José. Ele é simplesmente um modelo definitivo do homem justo e equilibrado. Para quem busca crescer constantemente, ser justo e ter aquele equilíbrio emocional inabalável no lar, São José é o guia e o grande intercessor. O mais legal é que ele não precisou de grandes discursos para demonstrar prudência ou temperança. A força dele estava ali, na ação refletida e na proteção constante. Ele é o mentor supremo de quem quer colocar esses músculos da alma em forma. Seção 1. Prudência e temperança no dia a dia. Vamos ver como isso se aplica na prática. Sabe as dobradiças de uma porta, que sustentam tudo e fazem ela funcionar direito? As virtudes cardeais são exatamente isso na nossa vida. E esse contraste ilustra perfeitamente o nosso dia a dia. De um lado, a gente tem aquela realidade caótica, movida pelos impulsos, onde o ego grita, o controle some e a gente acaba explodindo e causando feridas que demoram para curar. Do outro lado, temos a prudência, que São Tomás de Aquino chamava de a razão reta no agir. E olha, ser prudente não é ser fraco de jeito nenhum. É ter a força de avaliar, ouvir, refletir, rezar e só depois tomar uma decisão. É trocar o caos pelo comando tranquilo de casa. Então, o grande lance aqui é trazer isso para a nossa rotina. Chega de teorias abstratas. Ter autodomínio, que é a temperança, e ter discernimento, que é a prudência, exige que a gente faça escolhas ativas todos os dias. É saber, por exemplo, qual é a hora certa de ter aquela conversa difícil, em vez de sair brigando de cabeça quente. É respirar e pensar duas vezes antes de dar um castigo. E falando do nosso tempo agora, é ter a coragem de largar o celular ou de colocar um limite no trabalho em casa para priorizar a família de verdade. É cortar pela raiz o egoísmo e aquelas explosões de impaciência que não levam a nada. Parte 2. Transformando as emoções cotidianas. Sim, tem como mudar o jogo aqui. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que maturidade emocional e virtudes não são inimigas das nossas emoções reais. A gente não precisa pegar a raiva, que muitas vezes assusta quem está perto, e varrer para debaixo do tapete. A grande sacada é canalizar. Quando a gente canaliza a raiva do jeito certo, ela vira fortaleza. Essa coragem que faz a gente resistir à vontade de jogar a toalha, que ajuda a aguentar firme os momentos de sofrimento ou as críticas, e a colocar limites saudáveis. Toda aquela energia bruta que seria destrutiva é convertida na paciência e na firmeza que a família mais precisa nas horas difíceis.
E isso vale também para os nossos sentimentos mais vulneráveis. Aquela tristeza que bate e parece que vai engolir a gente, ela pode ser transformada em esperança. Aquele medo de paralisar sobre o futuro, sobre os filhos ou o sustento da casa, pode e deve virar fé. As virtudes funcionam como uma alquimia espiritual mesmo. Elas pegam essas fraquezas bem humanas que todo mundo tem e elevam por um sustento profundo dado por Deus. É isso que garante que a gente sobreviva e passe pelas piores tempestades. Seção 13. Força nas provações e a importância das virtudes teologais. Chegamos num ponto onde o puro esforço humano simplesmente não dá conta. É aí que entram as virtudes sobrenaturais: fé, esperança e caridade. Essa frase resume tudo de um jeito espetacular. Ver com os olhos de Deus e manter-se firme nas noites escuras. Porque vamos ser honestos, a paternidade tem suas noites bem escuras. Tem dias de conflitos pesados em casa, de ver os filhos se afastando, de sonhos que parecem que foram por água abaixo. Nessas horas, são a fé e a esperança que seguram a barra. Elas fazem a gente confiar que, mesmo sem ver o resultado agora, existe um projeto divino por trás de tudo. E coroando isso tudo vem a caridade, a maior das virtudes. Amar com caridade passa muito longe de um afeto só de enfeite. É escolher o bem da outra pessoa, mesmo que isso custe o nosso próprio sacrifício. E como isso se traduz no dia a dia? Em coisas muito concretas. É engolir o orgulho e perdoar sem guardar nenhum rancorzinho depois. É corrigir os erros milhares de vezes com uma paciência que parece que não tem fim. É abrir mão daquele conforto sagrado no sofá para dar atenção genuína e tempo de qualidade. É isso que transforma a gente num reflexo palpável do amor de Deus dentro de casa. 4. O caminho do crescimento constante. Vamos para o plano de ação. A grande verdade é que a gente vai errar, a paciência vai acabar em algum momento. Mas o segredo é entender que falhar não é o fim da linha, é só o momento de voltar para a academia da alma. Então, para sair da teoria, olha esse passo a passo prático para a rotina. Passo 1. No fim do dia, faz aquele exame de consciência sincero sobre como foram as reações. Passo 2. Identifica qual virtude está fazendo mais falta. 3. Coloca pequenas ações em prática, tipo pedir desculpas depois de exagerar. 4. Busca força nos sacramentos, que é fundamental. E por fim, o passo 5. Pede uma ajudinha constante lá para o nosso grande modelo, São José. Para fechar nossa análise de hoje, deixamos aqui essa provocação para a gente levar para a semana. Qual virtude cardeal mais faz falta no dia a dia? Será que é a prudência, para não falar besteira na hora da raiva? A justiça, para manter a coerência em casa? A fortaleza, para não jogar tudo para o alto? Ou a temperança, para segurar os impulsos mais imediatos? Essa pergunta tem que ficar ecoando na cabeça. É um desafio espiritual de verdade, que convida a gente a agir hoje para conseguir deixar um legado de maturidade emocional incrível para a família. Que essa reflexão seja mais um degrau nessa caminhada. Um grande abraço e até a próxima!